Olá, pessoal, mais um podcast Pare e Pense, mais uma vez ao redor da mesa, mais uma vez pensando, trazendo para vocês, conversando sobre assuntos que podem ajudar vocês a crescerem não só no conhecimento de Deus, mas conhecer você também e tomar ou dar passos que vão fazer de você uma pessoa melhor. Hoje o nosso assunto, eu creio que ele tem uma ressonância com todos nós, porque eu acredito que todos nós já passamos, vamos passar ainda muitas vezes situações como as que nós vamos tratar aqui ao redor dessa mesa hoje. Eu e o Meto vamos conversar sobre perdoar ou não perdoar. Mas antes eu quero pedir você para nos ajudar. Você acha que esse assunto pode ser interessante para alguém? Você conhece alguém que precisa perdoar, alguém que está sofrendo com o não perdão? Então você pode nos ajudar se inscrevendo primeiro nesse canal, clicando aí nas notificações, mas muito mais, indicando o canal para alguém, fazendo um share ou compartilhar esse vídeo, fazer um comentário, porque quanto mais movimento na página, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai dizer o seguinte: vamos disponibilizar para mais pessoas. E assim você nos ajuda a espalhar essa mensagem. Mas agora, prepara o seu coração, porque nós vamos conversar sobre perdoar ou não perdoar. Matt, você já viveu essa situação? Acho que todo ser humano vivo por mais de 3 dias já teve que perdoar alguém. Ficar na dúvida, perdoa ou não perdoa? Não, isso é muito claro, eu acho, para todos nós. Essa pergunta vem. A gente tem falado bastante sobre isso, né? Como o ser humano em si, ele fere o outro, né? Muitas vezes sem querer, mas também muitas vezes até por querer, porque a pecaminosidade está em nós, né? É isso aí. Então é questão de relacionamento. Se você se relaciona com pessoas, você já feriu ou já foi ferido. Ou seja, essa pergunta veio para você um dia. Tenho que perdoar ou não vou perdoar? Porque isso leva a gente a pensar uma outra coisa. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu tenho o direito de não perdoar, né? Eu já ouvi isso muito. As pessoas dizem assim, eu não sou obrigado a perdoar. Bom, depende. Se você é cristão, você perdeu esse direito. Esse direito acabou. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Sim. E se nós fomos perdoados, não temos o direito de não perdoar. Por falar nisso, eu já queria abordar um primeiro texto aqui que nos ajuda nisso, que é a oração que Jesus ensinou aos seus seguidores, né? Aquilo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa-lhes ou perdoa-me os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem também tem pecado contra mim ou me ofendido, dependendo da versão que você tem. Ali nesse texto há uma condicional, mas a condicional não é se eu perdoo ou se eu não perdoo. A condicional é se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Né? Então nós perdemos o direito de não perdoar as pessoas porque perdoado nós fomos. Sim. Né? Não estamos com isso dizendo que perdoar é fácil, que perdoar não exige esforço. Você contou agora mesmo sobre uma história com um amigo seu. Um amigo, sim. Conta de novo, um amigo por favor. De dentro de casa. E teve um dia que ele pisou na bola comigo mesmo. De doer, de machucar, era para ter acabado, quebrado a amizade. E isso teve um peso no meu coração, porque eu sabia que, poxa, quantas vezes eu faço isso com o Senhor Jesus e Ele me perdoa. E Ele me leva de volta, Ele me traz de volta, Ele restaura o nosso relacionamento. Mas eu não consigo fazer isso com o meu amigo. E aí eu comecei a orar, Senhor Jesus, me ajuda. Me ajuda, porque não é fácil, como o Senhor falou. Tem coisa que é mais fácil perdoar, tem coisas que não é tão fácil. Principalmente quando é de alguém próximo. E isso ficou no meu coração, ficou. Mas um dia o Senhor Jesus me ajudou. E me enabled, o Senhor me ajudou com a palavra. Capacitou a perdoar o meu irmão. E isso, a gente tem que sempre pensar na pessoa. Como é que foi pra você? Foi um alívio gigantesco. Parece que alguém tirou um fardo, uma camisa de força que ficava em mim. E por fora a gente sorria, a gente fazia as coisas, mas por dentro isso doía, isso pesava. Mas o dia que eu consegui perdoar, a minha vida não foi mais a mesma. Essa carga negativa que eu carregava comigo para tudo quanto é lado, parece que saiu de mim. Tem uma frase que eu não sei, eu não me lembro agora quem a escreveu, eu li essa frase muitos anos atrás, que ela diz assim, era uma frase em inglês, mas a tradução é assim, não perdoar é como você
tomar um veneno e esperar que o outro morra. Uau. Ou seja, faz muito mais mal para quem retém, para quem não quer perdoar, do que para o ofensor. Porque às vezes o ofensor nem quer o seu perdão. Yeah. Às vezes o ofensor nem sabe que te feriu. Né? Que é muito comum também. Muito comum. Sim. As pessoas nos ferem baseado na nossa interpretação do que elas fizeram, muito mais do que, às vezes, no que elas realmente fizeram para nós. Então, o perdão tem a ver com aquele que foi ofendido, né? É nós que precisamos perdoar. E o texto de Mateus, quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, dizem os estudiosos que ele faz referência, Mateus, a uns navios. Os navios naquela época tinham era uma tinta que eles passavam no casco do navio, uma linha, para informar as pessoas que iriam colocando carga no navio, que quando aquela linha tocasse na água, estava na hora de parar, senão o barco ia afundar. E dizem os estudiosos que foi essa linguagem que Jesus usou naquele texto. Ou seja, quando a gente está quase afundando, venha Jesus, né, tira isso, larga isso aos pés dele e toma o jugo dele, que é manso, que é suave, que não vai causar dano. Então, perdoar não é mais uma opção para quem é cristão. Se eu sou cristão, se você é cristão, se você que está nos ouvindo é cristão, nós não temos a possibilidade de não perdoar. Mas eu me lembro da época do programa Pare e Pense, de várias perguntas que eu recebi, e eu queria que a gente passasse um tempinho agora mostrando para você o que perdão também não é. Porque eu me lembro de mulheres que ligavam no programa e diziam assim, pastor, eu tenho um marido que é abusivo, eu estou num relacionamento que é muito tóxico, que é isso, aquilo, e o senhor então está dizendo que eu tenho que perdoar esse homem, quer dizer que eu tenho que continuar vivendo debaixo desse jugo, dessa opressão, dessa ferida constante? Não. Perdão e restauração são duas coisas diferentes. Sim. E eu me lembrei agora de uma ilustração uma vez que eu usei numa empresa que eu estava dando um curso, uma consultoria. Por exemplo, se uma empresa tem um tesoureiro, e essa empresa pode ser pequena, média, grande, não importa, mas ela tem um tesoureiro. E o tesoureiro é um grande amigo do patrão. E esse tesoureiro está roubando. E um dia ele é descoberto. Aí o patrão chega e o tesoureiro fala assim, você me perdoa do que eu fiz? Perdoo. Mas ele não tem que continuar no cargo de tesouraria necessariamente, entende? São duas coisas diferentes. Isso. O patrão perdoou, não, você está perdoado, não tem dívida comigo. Mas deixar o cara no mesmo lugar pode ser exatamente a última coisa que o patrão deva, inclusive, fazer. Porque não é seguro, pode expor a pessoa à mesma coisa, enfim, né? Então, perdão e restauração são duas coisas diferentes. Perdoar não é opcional. Restaurar, sim, é opcional e depende de várias variantes. Então, Deus não quer que uma mulher viva subjugada, viva agredida, viva, sei lá, da forma mais destrutiva possível, porque ela tem que perdoar. Não, você pode perdoar esse marido e talvez esse relacionamento tenha que chegar ao fim, assim como uma amizade, assim como uma parceria empresarial, né? Algumas coisas. Então, perdão e restauração são duas coisas diferentes. A outra, eu vou falar 3, e aí eu deixo você entrar comigo aqui nisso. A segunda é que tem muita gente que fala assim, não, mas perdoar para mim é difícil e para os outros é fácil. Não, perdoar não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Quem fala assim, eu perdoo de qualquer jeito, essa pessoa ou não está sendo 100% verdadeira, ou ela está falando de coisas muito triviais. Você marcou comigo, não apareceu. Tá perdoado. Ok. Agora, quando chega numa ofensa mais grave, quando toca em algo que você ama ou em alguém que você ama, quando chega num prejuízo financeiro, em alguma coisa assim, é diferente. Perdoar não é fácil. Se fosse fácil, não teria ninguém que não perdoasse os outros. Então, o que nós estamos tentando esclarecer para você, que não é porque é fácil que você vai fazer, é porque é certo que você vai fazer. Então, perdão e restauração são diferentes. Perdoar não é fácil. E a terceira que me perguntaram centenas de vezes. Eu não esqueço, então quer dizer que eu não perdoei. Perdoar e esquecer são duas coisas diferentes. Esquecer algo que aconteceu com a gente, você tem que ter algumas coisas. Primeiro, você tem que ter amnésia. Amnésia esquece completamente, né? Você tem que ter um problema de senilidade qualquer, dependendo da sua idade. Você também esquece.
Ou você tem que ter um trauma, bate com a cabeça num poste, tem um acidente de carro, sei lá, tem uma perda de memória. Aí você esquece. Do contrário, se você é normal, se as suas faculdades mentais estão funcionando, você vai se lembrar. Eu me lembro, por exemplo, uma vez eu apanhei muito do meu pai injustamente. O papai batia muito e batia sem motivo, com motivo, o que fosse. Mas uma vez eu apanhei injustamente. Quer dizer, eu me lembro daquela surra, mas eu não tenho nada contra meu pai. Nunca tive nada contra meu pai. Amei meu pai até o dia que ele faleceu. E assim, hoje, sendo adulto, eu entendo que muitas coisas que ele fez, inclusive, foram, apesar de não querer repetir a mesma atitude com meus filhos, foi muito válida para o contexto e o ambiente que nós vivíamos. Se eu não tivesse levado as surras que eu levei, talvez eu não tivesse me transformado no tipo de pessoa que eu me transformei, porque eu não era fácil, né? Então, perdão não é esquecimento. Perdão não é esquecimento. Perdão, e depois que o Mateus falar, eu vou falar do que eu acho que perdão é, porque até agora eu estou só diferenciando, né? Então, se você ainda se lembra de alguma coisa, por favor, não se sinta mal. Não imagine assim, então eu não perdoei, porque eu ainda me lembro do fato, tá? E aí, depois, no decorrer da nossa conversa, eu vou falar para vocês o que eu entendo que realmente é perdão e de como nós praticamos perdão. Mas você leu uma frase aí para mim agora mesmo no nosso intervalo aqui que eu achei linda. Fala dela aí pra gente. É uma frase do C.S. Lewis. Ele diz assim que ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Olha só. E eu acho que pra mim ele nailed it. É isso aqui, ó. Pra mim, perdoar tem a ver com ser. Primeiro de tudo. Eu sou um cristão. O senhor falou isso no começo. Se você se identifica como um seguidor de Jesus, não é opção mais. Isso. É quem você é. Eu sou uma pessoa que perdoa. Ah, mas por quê? As pessoas, se você falar isso, as pessoas vão montar em cima de você, vão whatever. Não, eu sou uma pessoa que perdoa porque o meu Senhor é um especialista em perdoar. Sim. Perdoar tem a ver com ser. Antes de você pensar, devo perdoar ou não, você tem que se lembrar, eu sou um cristão. Eu sou um seguidor de Jesus. O Senhor Jesus me perdoa todos os dias. Quem sou eu para não perdoar um irmão, uma irmã? Mas não, pensa na sua vida. O que você já fez com o Senhor Jesus? Muitas vezes o Senhor fala nas mensagens, né, no sermão, que o senhor crê que um dia o Senhor Jesus vai fazer essa pergunta? Nosso Pai vai fazer essa pergunta para nós. O que você fez com o meu filho? Isso. O que você fez com o meu filho? Eu creio que se tiver alguma coisa lá no céu, isso aí é só uma forma minha de pensar, né? Sim. Não estou dizendo que é a Bíblia fala, mas quando eu imagino, como é que vai ser... Eu não sei se você já parou para pensar isso. Como é que vai ser quando a gente se comparecer diante de Deus, né? Eu não creio naquela... muita gente fala, vai ter um julgamento público, assim, as pessoas... Não, nada disso. Mas eu creio que se Deus fizer uma pergunta pra gente, vai ser essa. O que você fez com o meu filho, né? Porque Jesus morreu por nós muito mais do que só para nos perdoar, para nos ensinar a viver como discípulos dele. E o discípulo de Cristo tem que perdoar. Sim. Oração do Pai Nosso, por exemplo, né? Não é mais opcional. Eu quero ser perdoado por Deus. Muito mais do que querer, eu necessito de perdão. Então eu tenho que perdoar você. Eu tenho que perdoar você. E eu acho que essa frase do C.S. Lewis, ele para mim, ele foi muito, muito claro nisso, né? Você entender que quando você olha pro sacrifício de Jesus como um passado e um selo sobre a sua vida, você é uma pessoa perdoada. E uma pessoa que foi perdoada, ela tem que perdoar o outro. Essa é a graça de Jesus, é o que ele faz conosco. Isso nos tira do pódio, dessa plataforma de... Porque muitas vezes a gente não perdoa porque a gente está achando que a pessoa que nos ofendeu está abaixo de nós. Então a gente tem que nos ver na cruz de novo. Que todos nós somos ofensores, que todos nós erramos. A começar pelo que fizemos com Cristo. Exatamente. Quem crucificou Jesus fomos nós, foram os nossos pecados. Tem teólogos que até hoje dizem assim, quando você peca, você está crucificando o Filho do Homem de novo. Então a gente tem que olhar assim. E quando a gente olha para a cruz, para a graça de Jesus, é impossível a gente olhar, se identificar com Cristo e não perdoar o nosso próximo, o cônjuge, uma mãe, um pai. Pastor, por que o senhor acha? Eu queria
o senhor analisasse um pouco o ser humano aqui com a gente. Nos ajude a entender por que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, mesmo sendo cristãos. E muitos cristãos têm, muitos cristãos têm. Muitos é porque são cristãos rancorosos. Tem muito cristão, Mateus, que não trouxe o coração dele para a luz, que não trouxe o coração para Cristo. O que eu quero dizer com isso? Lembra da oração de Davi? Senhor, sonda-me e me conhece. Vê em mim se há algum caminho errado e guia-me pela vereda eterna, pelo caminho correto. Tem cristão que passa anos sem uma autoanálise, sem trazer o seu coração para a luz, sem fazer perguntas difíceis para ele mesmo. Por que eu tenho ódio? Por que eu tenho inveja? Tem cristão invejoso, tem cristão iracundo, odioso. Tem cristão que não perdoa, mas ele nunca se perguntou, por que eu não perdoo? Porque o coração dele, primeiro, está cheio de rancor. Né? Nesse domingo passado, eu preguei uma mensagem sobre sermos instrumentos na mão de Deus, e eu falei sobre Naamã, mas eu falei sobre aquela menina. A menina estava lá. Então, se a gente quer ser instrumento nas mãos de Deus, a primeira coisa que a gente tem que se livrar é das amarras da amargura. Porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Né? Então, eu creio que uma das razões é essa. A outra é porque perdoar fragiliza. Perdoar fragiliza. Por algumas razões. Primeiro, que às vezes você vai perdoar quem está errado. Sim. Porque a gente não vai perdoar quem está certo. Porque as pessoas dizem o seguinte, mas o cara está errado, eu vou perdoar? Pera, Jesus perdoou, eu estando errado, o errado não era Jesus, não. Eu é que estava errado e Jesus me perdoou. Então isso fragiliza. Significa você ceder. Significa você não ter razão. Significa você abrir mão. E muitas pessoas, a fragilidade causa medo, Mateus, no ser humano de modo geral. O ser humano tem a tendência da autodefesa, então se fragilizar não é uma característica natural do ser humano. Né? Então, essas duas razões. E a terceira razão é que, no fundo, nós pensamos assim, se eu perdoar, ele vai entender que pode fazer de novo. Mas se você não perdoar, também não quer dizer que a pessoa não vai fazer de novo. E perdoar implica o risco da pessoa fazer de novo. Vamos pensar. Pedro se aproxima de Jesus, Mateus capítulo de número 18, e diz assim, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Né? Vamos supor que ele estivesse usando o número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesmo, porque há uma linguagem figurativa aí, mas 7 vezes? Jesus disse, não, mas 70 vezes 7. Jesus também não está dizendo que é só 490, né? Porque esses números têm uma linguagem figurativa. Ou seja, 7 sendo completo, sendo para sempre, seja o que for, e o 490 que são múltiplos de 7. Então Jesus está dizendo para ele, não. Você tem que perdoar tantas vezes quanto alguém pecar contra você. 1, 2, 10 mil vezes. Não são só 490. Então essas 3 ideias juntos com outras, eu acho que é o que nos leva a pensar ou nos impede de perdoar pessoas, né? Há uma outra coisa, Neto, que é assim, eu já ouvi isso demais de pessoas. Mas a pessoa era meu amigo. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender na vida, e a gente, mesmo fugindo um pouquinho do perdão, eu acho que é muito importante a gente estabelecer isso aqui, é que as maiores feridas na vida virão de amigos. Porque amigo convive. Como é que um cara que você vê uma vez a cada 5, 6 anos, quais são as chances dele fazer uma coisa pra você? Você nem convive com o cara. Agora amigo tá junto, amigo enfrenta situações juntos, amigo marca compromisso, amigo tem conversas difíceis, amigo sem querer esquece de uma data importante. Então essas coisas virão de amigos mesmo. E posso te falar uma coisa? Tá certo. Porque se você é meu amigo e eu erro com você, as chances de que eu vou ser perdoado devem ser maiores. Porque se eu errar com o meu inimigo, tá lascado. Aí tá lascado. Aí tá lascado. Né? Só que isso funciona na teoria. Mas quando chega na prática, a primeira coisa que a pessoa faz, eu já ouvi isso muitas vezes, qualquer pessoa poderia ter feito isso comigo, mas não meu amigo. Não, mas é o amigo que... Porque a gente vive mais. Então, toda amizade vai ter erros, vai ter feridas. Goste ou não goste dessa realidade,
vai acontecer. Então eu creio que é por isso que nós temos algumas dificuldades de perdoar. E, pastor, eu lembro de uma mensagem que o senhor pregou, não sei se 2 anos atrás, mais ou menos, que o senhor falou que perdão tem a ver com pessoas, e não necessariamente com ações. Sim. Né? E isso é tão importante. Umas 2 semanas atrás, eu tive uma conversa com um amigo meu sobre isso, que ele estava tendo dificuldade de perdoar. Eu falei, cara, você vai deixar que uma coisa destrua a sua amizade com a outra pessoa? Eu falei, uma coisa... Eu sei que é uma coisa complicada, eu sei que é uma coisa que doeu, eu sei que é uma coisa profunda, que com vários desdobramentos, mas é uma coisa. Você tem que pensar na pessoa, tem a ver com pessoa. Olha o relacionamento que vocês tinham. Olha o quanto que isso pode fortalecer a amizade de vocês de agora pra frente. A mensagem que a sua amizade, que o seu perdão vai ter de agora pra frente para as pessoas que souberem do que aconteceu e que não, agora a gente é muito mais amigo. E sabe de uma coisa, Matheus? Você tá falando aí dessa questão da pessoa que ela deve perdoar a outra e que ela deve... Porque esse perdão, quando ele é para atitude, o rancor com a pessoa continua. Sim, você perdoa a ação, mas você não perdoa a pessoa. Perdoei o que você fez comigo. Isso não é mas perdão. Mas não perdoei você. Então significa que com você eu continuo tendo um problema. A dívida continua escrita em algum lugar. Entende? Sim. Então sim. É um engano as pessoas que falam assim, não, eu vou perdoar o que ele fez comigo. Não, quem precisa de perdão é a pessoa. É muito mais do que o acontecimento, é a pessoa. Porque aí traz cura, né? Porque eu não falei aqui, mas eu creio não só uma questão de fé, não é isso. Creio no sentido assim, de saber, de ler, de ver vários relatórios, várias pesquisas sobre isso. A falta de perdão adoece. Sim. Ela adoece física, emocional e espiritualmente. Veja, física, há doenças psicossomáticas, há doenças que são frutos da falta de perdão. Inclusive, há algumas estatísticas, algumas pesquisas que mostram que câncer pode ser fruto de rancor, de mágoa, desse ódio que fica no coração da falta do perdão, né? Espiritual, nosso relacionamento com Deus está quebrado. Lá na carta de Pedro, ele diz assim para os maridos, para maridos perdoarem as vossas esposas, ter uma boa relação, não só a questão do perdão, mas da boa, para que não se interrompam as vossas orações, né? E esse condicional. O Senhor Jesus disse, você quer ser perdoado? Você vai orar, Pai, perdoa-me. Como eu estou perdoando. Então, espiritual, isso já está evidente. Mas emocional, Matheus, tem pessoas doentes emocionalmente porque não perdoam os outros. São pessoas que têm depressão, são pessoas... Não estou dizendo que toda depressão é fruto do não perdão, mas casos também pode ser. Medos excessivos, fobias, ataques de pânico, angústia, sem dormir. Então, o perdão... ele traz paz para o coração, ele traz alívio para a alma, ele traz bem para o físico. Perdoar é literalmente um santo remédio. Né? Um santo remédio. Então, quando a gente levanta esse tópico, perdoar ou não perdoar? Claro, perdoar. E perdoar sempre. Mas eu disse o que perdão não era. Agora eu quero dizer o que perdão é, para a gente caminhar já para o final do nosso encontro aqui, desse nosso diálogo, que eu acho que está tão inspirador. Perdoar é tirar a dor da lembrança. A lembrança não vai sair, não vai fugir. Pode ser que depois, com o tempo, assim como eu esqueci coisas, você esqueceu coisas, até da nossa infância, coisas boas, inclusive. Pode ser que esse negócio também vá ir para um lugar no nosso cérebro que não se lembre. Mas perdoar é tirar a dor da lembrança. Ou seja, o Matheus fez algo comigo, eu perdoei. Eu vou lembrar um dia, mas quando eu lembrar, aquilo não vem carregado com um veneno que tinha um tempo atrás. Aí eu perdoei o Matheus. Eu lembro. Mas eu falo, não, mas olha, passou, saiu, enfim. Não há mágoa, né? Não há essa mágoa. Não há mais aquela carga junto. É só um fato. Aconteceu sim, mas o baggage não vem junto. A bagagem negativa não vem junto. Perdoar é também não... deixa eu colocar assim, perdoar é também tirar o sentimento de vingança. Todo mundo que não perdoa, no fundo, está planejando uma vingança. Por quê? Porque tem uma dívida.
Sim. E essa dívida precisa ser quitada. Sim. É preciso ser saldada de alguma maneira. Então, não perdoar é planejar vingança. Quem perdoa, corta o plano da vingança. Uhum. Entendeu? Fechei a conta. Sim, sim. Fechei a conta. E uma coisa que o senhor fala muitas vezes é... já entreguei para Jeová. Você lembra desse? Sim, sim. Que tem vezes que a gente faz assim, fala né? Isso. Fala, não, já perdoei. Não, você não perdoou. Não, você está querendo que Deus execute a vingança que você queria executar e por alguma razão não pode, ou não tem condição, enfim. Isso não é perdão. Não, Mateus, perdoar, você fecha a conta. Isso. Como é que eu sei que eu perdoei alguém? Não tem mais dívida. Sabe, eu não estou procurando mais um jeito de derrubar, eu não estou procurando mais um jeito de fazer com que os outros descubram a vida dele, eu não estou mais procurando que ele se lasque lá para frente, que ele se dê mal. Não, para mim essa conta está fechada. Entende? Sim. Então sim, perdoar é você... Lembrei do fato, mas não tem dor, não tem mágoa. Né? Perdoar não estou mais procurando vingança. Você quer saber? Tem muitas esposas que dizem assim, eu já perdoei meu marido o que ele fez comigo. Não perdoou. Porque ela tá cheia de desejo que o cara se dê mal, que a próxima mulher faça com ele o que ele fez com ela e por aí vai. Tem pais que dizem que perdoou filhos, mas quer que o filho... Eu ouvi isso de um pai. Não, ele tá perdoado, mas eu quero que ele bata com a cabeça para ele aprender. Você não perdoou. Não é perdão. Você tá transferindo o seu sentimento de vingança para a vida. Você tá dizendo assim, a vida vai fazer o que eu... Gostaria e não tive coragem de fazer. É isso aí, gostaria e não tive coragem de fazer. E por último, perdoar é reconstruir a ponte para a restauração. Eu não estou dizendo que todo perdão vai culminar em restauração da forma que era, mas em alguma forma vai. Vou te dar um exemplo, que até eu tive uma conversa com a Ana uma vez sobre isso. O pensamento dela era um pouco diferente do meu, mas presta bem atenção. Eu perdoo você. Né? Não quer dizer... É o caso do tesoureiro que eu contei. Né? Do cara que foi pego roubando e o patrão demitiu, porque ele era tesoureiro, perdoou, mas falou para ele, mas o seu emprego você não tem de volta. Porque eu não vou te colocar na tesouraria de novo, mas está perdoado. Okay? Então, perdoar é criar a ponte para uma restauração. Isso pode ser restaurado de diferentes maneiras. Essa pessoa pode vir trabalhar para esse patrão numa outra função. Legal. Né? Eles podem ser amigos de, sei lá, sair para passear juntos, mas não de trabalhar juntos. Enquanto não há perdão, não existe essa possibilidade. Uma das coisas que as pessoas muito erram é que eles dizem assim, eu fiz uma coisa muito errada, você está contra ou você pensa diferente de mim, então você não me perdoou. Não, perdoei. Mas eu vejo diferente, eu entendo diferente e não é um caminho que eu quero seguir. Você está perdoado, mas não é um caminho que eu quero seguir. Não é porque você perdoou que tudo volta instantaneamente ao normal. Às vezes nunca vai voltar àquele normal. Mas perdoar é criar a ponte para a possibilidade de restauração. Legal. Essas três coisas, porque aí Deus entra. E aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Então, às vezes, você diz assim, eu criei uma ponte para a possibilidade de restauração, mas eu acho muito difícil confiar nessa pessoa novamente. Deus entra e pode mudar seu sentimento. Consegue fazer o impossível possível. É isso. Sim, mas a gente tem que tomar os nossos passos. Sim. Qual foi o nosso passo? Eu vou te perdoar. E com isso eu estou dizendo o seguinte... Tem lá, a ponte está lá. Tá difícil para eu cruzar para lá ou você cruzar para cá, mas a ponte não foi destruída, nós não dinamitamos essa ponte. E aí Deus entra e muda os corações e transforma os nossos pensamentos e nos ajuda a enxergar as coisas de forma diferente. Né? E por último, Mateus, é assim, não tenha medo se o perdão está sendo processual. Hoje as igrejas às vezes até fazem mal para as pessoas nisso, porque o cara diz assim, não, você tem que perdoar e é agora. Não, às vezes é processual. Deus vai trabalhando em fases na nossa vida, vai nos levando a compreender algo que era muito difícil para mim. Hoje eu amadureci, hoje Deus trabalhou na sua vida, na minha vida, na vida dele, e a gente vai conseguindo dar passos. Então, eu tenho uma decisão, essa eu preciso tomar, que é... No momento, você acabou de falar sobre ela aí agora. Sim. Vou perdoar. Pronto e acabou. Não vai existir na minha vida a possibilidade que eu não perdoe alguém. Como? Quanto tempo? De que maneira? Tá
em segundo plano, mas eu decidi perdoar. Eu decidi te perdoar, eu decidi perdoar, você decidiu me perdoar, Deus vai trabalhar nas maneiras. Eu creio que se a gente olhasse dessa maneira, seria muito mais fácil a questão do perdão para nós, né? Sim, lembrando da camiseta que a gente usou nesse domingo, né, pastor? I have decided. Eu acho que começa com aquela decisão. Eu decidi a entregar a minha vida para Jesus. Isso significa que eu decidi perdoar pessoas também. É isso aí. Porque ele me perdoa. É isso aí. Excelente lembrança que você trouxe da camiseta, porque quando a gente diz I have decided to follow Christ, eu decidi seguir Cristo, não quer dizer que eu estou completamente aperfeiçoado no meu seguimento a Cristo. Não, quer dizer que eu decidi vou dar o primeiro passo. E vou dar o segundo e o terceiro e cada um deles, né? Então, o que eu acho que a gente vai fazer, Matt? Nós vamos continuar esse bate-papo num outro podcast sobre perdão, que aí nós vamos abordar a vida de José e nós vamos ver que o perdão faz parte de um processo de restauração maior do que as nossas próprias vidas. Como para esse podcast de hoje, o nosso tempo está encerrando, você fica ligado, agora fica aí a curiosidade, né? Sim, não, e o próximo vai ser bom também. Para a gente dar continuidade, e aí nós vamos falar sobre perdoar ou não perdoar 2, The Sequel. Né? The Sequel. Para a gente poder falar sobre a vida de José e a sua relação com seus irmãos e de como foi aquela questão do perdão. Então, Matt, eu vou deixar para você. Fala com o pessoal, pede eles para nos ajudarem aí. Sim, pessoal, se isso foi bênção para você, isso pode ser bênção para alguma outra pessoa também que está próximo de você. Então compartilha esse vídeo com alguém, esse áudio com alguém e faz mais um favor para a gente. Mande uma pergunta. Coloca um comentário, fala, pastor, talvez se for algo muito pessoal, coloca no privado, ou faz igual o adolescente faz comigo. Tem uma amiga minha que tá passando por isso. Manda, a gente quer ajudar você, porque perdoar tem a ver com ser cristão. Se você é cristão, tá nos assistindo, a gente quer te abençoar, a gente quer te ajudar. Quantas vezes, pastor, eu já estou passando por algo difícil, eu assisto algo, eu ouço um irmão, uma irmã, e o negócio muda. Vira uma chave na minha mente. Então, a gente quer ajudar você. Se esse já te ajudou, mande para alguém, compartilhe, porque se te abençoou, vai abençoar outros também. Até o próximo episódio.